Irmãos e irmãs, sempre é um prazer, mas também um desafio estarmos glorificando e adorando ao Senhor. Sabemos muito bem que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as potestades e príncipes do mal. Mas o bom saber que Deus é maior que tudo isso. E com certeza Deus vai nos conceder um culto. Nós queremos adorar e glorificá-lo. Nós queremos adorar ao Senhor. Livro dos Salmos, capítulo 147. Livro dos Salmos, 147, os 11 primeiros versos. Louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. O Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Sara os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Grande é o Senhor nosso e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. O Senhor ampara os humildes e dá com os ímpios em terra. Cantai ao Senhor com ações de graças, entoai louvores ao som da harpa ao nosso Deus, que cobre de nuvens os céus, prepara chuva para a terra, faz brotar nos montes a erva, e dá o alimento aos animais e aos filhos dos corvos quando clamam. Não faz caso da força do cavalo, nem se compraz dos músculos do guerreiro. Agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Destacamos, louvai ao Senhor. Depois, grande é o Senhor nosso e muito poderoso, e agrada-se o Senhor dos que o temem. O salmista aqui, ele enfatiza bem o poderio do Senhor. O Senhor que é grande, é poderoso. É que o Senhor é maior que o universo. Podemos dizer, é muito maior que tudo que você pensar. O que nós pudéssemos, através da ciência, chegarmos. É muito maior que tudo isso, porque Ele mesmo criou a própria ciência. E esse poderio, essa grandeza, nós podemos adorá-lo, reverenciá-lo, não pelas nossas forças, mas sim pela mediação de Cristo. E essa busca de louvar, de adorar, tem que vir do fundo do coração, da alma. Que seja assim então. Oremos. Senhor, queremos agradecer pelo teu amor e misericórdia. Nós reconhecemos que tu és tão grande, tão poderoso. E também reconhecemos que é o teu Santo Espírito que nos convenceu e nos concedeu essa fé, essa visão espiritual. Sim, ó Deus, sim, o Senhor que nos convence a te adorar, Pai, a te louvar. Ó Deus, e o desvendar dos nossos olhos espirituais, para que possamos contemplar a tua graça e o teu poder. Senhor, aceita a nossa adoração em nome de Cristo. Cantaremos o hino de número 93, firmeza na fé. Tempos difíceis, então, firmeza na fé. Somente ponho a minha fé na graça excessa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não lhe pôs a faz viver, é pela fé que vou
Sua graça é muito real, abrigo traz do temporal. Ao vir cercar-me a tentação, me fortalece sua mão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Quando a trombeta ressoar, irei com ele me encontrar, e com os salvos cantarei, louvor eterno ao grande Rei. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A nossa fé está firmada no Senhor, não nas circunstâncias, não nos momentos, mas no Senhor. Abriremos no livro do profeta Jeremias, capítulo 9. Profeta Jeremias, capítulo 9, do verso 23 até o verso de número 26. Profeta Jeremias, conhecido como profeta chorão. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que castigarei a todos os circuncidados juntamente com os incircuncisos, ao Egito e a Judá e a Edom e aos filhos de Amon e a Moabe e a todos os que cortam os cabelos nas têmporas e habitam no deserto, porque todas as nações são incircuncisas e toda a casa de Israel é incircuncisa de coração. O parágrafo aí que o profeta Jeremias, inspirado pelo Senhor, nos lembra da glória, a glória do Senhor. Aqui diz o texto para nós não se gloriar na nossa força, não se gloriar na sabedoria, nas riquezas, mas unicamente se gloriar em conhecer o Senhor. O nosso momento de contrição é apresentarmos a Deus o nosso ser, a nossa vida, e pedirmos perdão a Ele. Quando queremos nos gloriar e, por vaidade, nos agarrarmos, ou pior, querer que as pessoas se foquem em nós para que a glória humana, ou a opinião humana, a razão humana, nosso conselho humano sejam exaltados e não o nome do Senhor. No que estamos querendo gloriar? Qual tem sido a nossa busca? A glória do Senhor ou a glória humana? Oremos. Senhor, a nossa gratidão, porque o Senhor mesmo, como Criador e Pai, tem nos concedido a todos nós no decorrer da nossa história, cada um na sua área, o Senhor concede o conhecimento, a sabedoria, a força, a experiência, para muitos a riqueza e tantas outras dádivas que o Senhor tem concedido. Mas perdoa-nos, ó Deus, perdoa-nos quando queremos usar tudo isso e talvez tantas outras coisas para nos gloriar, para que a glória seja humana,
para alimentar a nossa vaidade, nós pedimos perdão em nome de Jesus. Purifica-nos, ó Deus, e queremos sempre te glorificar, te adorar, com o coração transformado, quebrantado, com a transformação que somente Jesus realiza em nós. A nossa oração em nome de Cristo. Amém. Para registro, hoje aí, dia 14 de março de 2021, estamos ainda vivendo um momento de pandemia. A Curitiba, cidade, lockdown, a igreja não pode se reunir e para nós, evangélicos, o lockdown não começou ontem, no sábado, não, mas esse já é o terceiro domingo que nós não podemos reunir presencialmente. Então nós estamos aqui no templo, gravando esta mensagem ou gravando o culto, para que a mesma chegue no seu lar, no seu trabalho, que o Espírito Santo possa aplicar a mensagem na sua vida, como tem feito na vida daquele que tem preparado. Também agradecemos a Deus, os nossos 3 jovens que estão domingo a domingo, lutando, aprendendo, tendo os imprevistos das transmissões. Isso acontece até com as grandes transmissoras, as TVs, internet, tudo mais, tá? Então nós queremos reconhecer o esforço daqueles que chegam bem antes aqui para preparar tudo. Mas nem tudo dá certo. Mas nós queremos agradecer assim, tá? E nós convidamos a você a abrirmos no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 13. Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 13. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Notem que nós estamos falando do final da oração do Pai Nosso. Como você já deve estar acompanhando aí na projeção ou na transmissão, você vai notar que nós estamos na parte B do versículo 13, na chamada doxologia da oração do Pai Nosso. A doxologia é a forma litúrgica para terminar expressões de louvor e súplicas ao Senhor. Então, é a conclusão da oração. Algumas religiões, e temos até uma em destaque, mas não é o nosso caso, essas evitam de citar esse final, porque a doxologia está entre colchetes, se você percebeu, pois, e depois lá no final, amém, né? É um sinal de aparato crítico. Isso indica que muitos manuscritos antigos não constam esse final. No entanto, em tantos outros manuscritos consta. Então, nós de linha reformada, bons presbiterianos, adotamos sim, e cremos de Gênesis a Apocalipse, 66 livros, apenas esses, são inspirados pelo poder do Espírito Santo. É Deus quem inspirou. Não vou entrar tanto tecnicamente, mas é só você lembrar que dificilmente, né, terminaríamos uma oração falando do mal. Né? No caso, livra-nos do mal, mas sim adorando ao Senhor. Adorando ao Senhor. Certo dia, alguns discípulos procuraram o Senhor Jesus e eles queriam orar, porque os discípulos de João Batista oravam. Então, recorreram ao mestre. Mestre, sim, em outras palavras, mestre, nós queremos também orar. E Jesus, então, ensina os discípulos a orarem. A conhecida oração do Pai Nosso é uma oração
um modelo. Não é uma oração para ficarmos repetindo como papagaios, uma repetição sem fim. Não, mas é para orarmos tendo ela como modelo, padrão, e ao orarmos, ao expressarmos a Deus, nós tenhamos muita consciência. Por exemplo, né? Pai nosso, venha o teu reino, mas nós estamos preparados para a vinda do reino. E quando chega aqui, né? Diz o texto, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Temos perdoado? Por isso que não pode ser uma oração mecânica, apenas verbalizada, sem sair do fundo da alma, sem buscar ao Senhor como é necessário. Sabendo disso que milhões de pessoas já oraram, tantos milhões orarão essa oração do Pai Nosso, também citarão o final. Fico pensando, quantas famílias em lágrimas choraram, quantas vidas no momento de alegria e euforia oraram, em quantos momentos tristes, talvez até de despedidas, oraram. Pessoas que buscaram o Senhor através dessa oração, de forma coletiva ou individualmente no seu quarto. Quantas pessoas buscam o Senhor com essa oração, agora mesmo no hospital, em um presídio, aqui ou na metrópole, na maior metrópole do mundo, ou no menor município do Brasil, estão orando esta oração. Por isso a importância dela, mas hoje eu quero o final, a doxologia com a bênção do nosso Deus, do nosso Senhor. Qual o significado das expressões na doxologia do Pai Nosso? Reino, poder e glória. Você já está lendo aí, né? Qual o significado dessas expressões? E também o que tem a ver conosco em 2021, o que nós podemos aprender com essas expressões ao orarmos, ao expressarmos ao nosso Deus. Reino, poder e glória. O tema hoje é uma pergunta, né? Estou questionando, tá? Estou perguntando. Qual o significado? Vamos ver, em nome de Jesus. Convido a você. A primeira expressão, ou as primeiras aí, pois teu é o reino. Né? Reino, o sinônimo de soberania, mas o texto inicia, pois teu é o reino. Pois, né? Essa conjunção, Jesus estava encerrando a oração, já finalizando, e ele quer destacar a questão agora do reino, depois de tantos pedidos apresentados ao Senhor. A primeira parte, reconhecendo a Deus como Pai, pedindo para que venha o reino, seja feita a vontade dEle, pedindo perdão. A segunda parte, mais a necessidade humana, né? O pão de cada dia, livra-nos do mal. Necessidades diárias, para o dia a dia, para o dia a dia. E Jesus lembra, teu é o reino. Ele finaliza lembrando que o Senhor é soberano. O Pai, inclusive Jesus, o Espírito Santo, que os três da mesma essência. Mas essa questão do reino, né? O Antigo Testamento narra, por exemplo, eu posso citar aqui Salmos 93 e tantos outros textos, que é o Senhor quem governa. O Senhor reina. O Senhor é rei sobre este universo. Não é que ele criou o universo, que ele é do tamanho do universo. Não, ele é maior, onipotente, maior que tudo que você imaginar, maior que esse universo. Tanto é que os textos destacados falam um pouco sobre isso. Inclusive também, né, a questão da fé, de crer nisso. Então o Antigo Testamento sempre destaca o Senhor como rei. Agora nós somos os súditos, ou deveríamos ser,
Quando chegamos no Novo Testamento, nós vamos ver que Jesus Cristo é o início do novo reino, que nós chamamos o reino messiânico. Se o Antigo Testamento vem anunciando a vinda do Messias, ungido, poderíamos dizer, do nosso rei, o reino messiânico, em Jesus se confirma. Então temos o passado anunciado, temos o presente e temos o futuro, porque o reino começou já, mas ainda não, no sentido que não se concretizou, porque estamos esperando o retorno do nosso rei. Estamos aguardando. E Jesus, expressou no versículo 10, venha o teu reino, para nós orarmos. Ele já começou, mas está em andamento e vai se concretizar. Então nós estamos nesse momento, nesse andamento do reino, nessa vivência do reino. Diz um autor, o reino já iniciou, está presente em nós e se concretizará na volta do rei. Observe, a tarefa da igreja é fazer visível o reino invisível através da vida e testemunho de cristãos fiéis. Olha só, a igreja, ela torna visível como testemunho, o nosso testemunho, visível o reino de Deus, porque o reino de Deus está em nós. O reino de Deus não é político, o reino de Deus não é geográfico. Não, o reino de Deus é espiritual, é a partir de nós, é o trabalho do Espírito Santo em nós, de nos perdoar, de nos transformar e nós deixarmos visível isso. Tá? Isso não quer dizer que nós estamos alienados da realidade. Não, a influência, já está dizendo, a nossa influência em todas as áreas da sociedade. A influência, seja política, geográfica, que você quiser, teológica, o que você quiser. Mas o reino começa em nós, onde temos um cristão, uma cristã transformada, engajada na obra de Deus, o reino de Deus está ali. E não importa se é no Brasil ou em outro país, o reino de Deus está ali. O diabo é esperto. Tá? Não vamos subestimá-lo. Não vamos subestimá-lo. Também não vamos supervalorizá-lo. Vamos ler, vamos estudar, como a Bíblia nos ensina. Uma Bíblia. No caso aqui, falando do reino, quando Satanás tentou Jesus lá no deserto, aquelas 3 tentações, ele oferece a Jesus os reinos deste mundo, mas Jesus não aceita, narrado, lá em Mateus capítulo 4, do verso 8 até o versículo 10. Versículo 10. Então, notem que o diabo oferece para Jesus os reinos, e Jesus não aceita, porque o reino de Satanás é a corrupção, é a injustiça, é a imoralidade, é tudo aquilo contrário à vontade do Senhor. É tudo aquilo, e passa por todas as esferas de uma sociedade organizada. Você não tenha dúvida disso. Ele quer oferecer esse reino. Jesus não aceita. Jesus não aceita. Jesus prefere o caminho da cruz. O caminho da cruz. O teólogo, Packer, ele diz o seguinte, não existe uma guerra cósmica entre Deus e Satanás como se fossem forças iguais, e sim uma luta contra um foco localizado de rebelião totalmente controlado e limitado por Deus. Porque alguns, muito influenciados pelos antigos desenhos aí, aquela briga, do anjo-diabo, de Deus e a força do mal, como se fossem forças iguais, a mesma potência. De forma alguma. Não tem uma força que possa se igualar, nivelar com o poder de Deus. Não existe. Existe sim um foco, um grupo diabólico que ainda guerreia, ainda luta espiritualmente
quer lutar contra o reino de Deus, mas é um foco que está sob o controle do Senhor. O inimigo vai agir, o diabo vai agir, como um cachorro bravo, na corrente, na guia. Até ali ele estica, porque até ali foi permitido agir, como no caso da vida de Jó. Ele não matou Jó, não porque ele não quis, mas porque Deus não permitiu. Ele incomodou tanto o apóstolo Paulo, o tal do espinho na carne. Ele só não feriu mais Paulo, porque a corda, a guia, a corrente esticou até ali. Deus não permitiu mais. Então há esse foco, esse grupinho maligno, mas sob controle. Não fazem o que querem, não. Esse grupo não faz o que quer. Mas o Todo-Poderoso é quem determina. Então o reino de Deus está sobre todos, inclusive da minha vida, da sua vida, inclusive do diabo. Mas o texto continua, né? Pois teu é o reino, agora vem o poder. Notem que há uma conexão, uma ligação no texto, né? Uma ligação. Ele estava dizendo, pois teu é o reino. Também ele está dizendo, pois teu é o poder. O poder. O poder. Está sendo aí transmitido para vocês que somos responsáveis, o nosso mandato, que eles chamam de mandato cultural, baseado lá em Gênesis 1 e 2. Né? Gênesis 1 e 2. Notem que a responsabilidade, ela é nossa. Deus, com todo esse poderio, Ele está sobre nós. O Senhor é grande, o Senhor é poderoso, o Senhor tem essa onipotência sobre todos e sobre tudo. E dentro desse poder também de decretar antes que houvesse mundo, o Senhor determinou, lá em Gênesis capítulos 1 e 2, que nós, criados à imagem e semelhança dele, fôssemos responsáveis espiritualmente, a relação com Deus. Por isso que a pessoa alienada da adoração ao Criador fica realmente, já dizendo, alienada, desconectada, porque nós somos criados para adorar ao Criador. Espera aí, pastor, eu não sou religioso, nem gosto dessa raça. Você está enganado. Talvez a sua religião não passe por um templo religioso. Talvez a sua religião não passe por teologia. Talvez não passe por orações, nem pela Bíblia. Mas talvez a sua religião seja o seu dinheiro. Talvez a religião seja você mesma. Talvez a religião seja o teu poder. Mas aqui diz que o poder é de Deus. Querendo ou não, o ser humano, ele é religioso na sua essência. Sempre buscando algo para substituir o divino. Porque, querendo ou não, Deus nos criou para isso. O problema é que nós queremos substituir, como se isso fosse possível, Deus, com todo esse poder de amor, misericórdia e juízo, queremos substituí-lo. Impossível. Por isso, quando a pessoa alcança um status na sociedade, área do esporte, da política, empresarial, o que você quiser. Você quiser. O mais rico do mundo, se você assim preferir, não vai conseguir viver plenamente, porque Deus o criou para, na vivência nele, ela possa viver plenamente satisfeita em Cristo Jesus. Mas também nós somos responsáveis socialmente. Eu anotei aí, ó, com o seu semelhante. Não dá para dizer, eu não preciso de ninguém. Eu não preciso de um médico,
Eu não preciso de um juiz, eu não preciso de uma faxineira, eu não preciso de um motorista, eu não preciso de ninguém. Nossa, isso é bom demais, né? Bom demais. Mas nós vamos ver que Deus não nos criou para isso. Por isso que nós cristãos sentimos tanta falta dos cultos, dos trabalhos religiosos presenciais, da comunhão, de estarmos juntos. Por isso que antes, já há alguns anos, avisávamos a igreja, valorizem o estar numa reunião de oração. Por exemplo, 6:30 da manhã no primeiro dia de cada mês. Depois não adianta chorar porque não tem, né? Presencial, será que nós valorizamos a escola dominical quando tínhamos de manhã na igreja? 9:30 da manhã? E as reuniões de oração, 18h30, os cultos às 19 horas. De repente nós precisamos sentir a falta. Foi necessário sentir a falta para valorizarmos e também sentimos a necessidade e a obrigação de termos levado os nossos filhos para aprenderem sobre a palavra do Senhor. O porquê evitamos, mas nós somos criados socialmente, de pensarmos no semelhante. O que nós podemos fazer pelo nosso próximo? Eu não posso resolver todos os problemas de Curitiba, nem do Boqueirão ou do bairro Uberaba, onde moro. Eu não posso resolver tudo, ou você pode. Mas nós podemos fazer algo por aqueles que sofrem, aquilo que está no nosso alcance. Mas o texto diz também, culturalmente, restante da criação. Sim, o restante da criação. Esse Deus poderoso, Ele nos deu a capacidade de cuidar do restante. Não é isso? Para que tenhamos água, aprendemos agora, precisamos cuidar também da natureza, né? Não sou natureba, não sou e nem quero ser, mas é uma responsabilidade dos cristãos se preocuparem com isso. Citei uma, mas tantas outras a respeito da criação. Então, de nós lembrarmos, o Deus poderoso, Senhor, ora, deixou para nós essa responsabilidade. Pastor, mas então esse Deus é pessoal? Sim, não é mais o Deus do monte, mas Ele está lá, né? Não é o monte, mas Ele está lá. Mas agora Ele está em nós, entre nós, em Cristo Jesus. O Senhor Jesus é algo espiritual. Se você vai viver só no material, aí fica difícil. Mas lembrar que tem o espiritual, além do material. O metafísico é o além do material, é estar espiritualmente conectado. O problema é que quando falamos no Deus pessoal, as pessoas parecem que querem perder a santidade, né? Mas olha o início da oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Não quer dizer que a partir da minha oração o nome de Deus será mais santo. Não. Mas santificado, separado seja o nome do Senhor de toda impureza. Nós reconhecemos isso. A santidade do Altíssimo é a nossa impureza, né? E, de repente, nós achamos que Deus é tão pessoal, que nós vamos perdendo o temor e o respeito. Guardem, Deus é pessoal, mas Ele não é como a sua vizinha, que às vezes você até fofoca. Ele não é o nosso amigo lá do futebol, e muito menos um amigo do boteco, lá do bar, que nós falamos o que queremos. Ele é Senhor, Ele é Rei, e Ele detém todo o poder. Ele não é um velhinho. Deus não envelhece, Deus é Espírito. Espírito não envelhece. Mas como nós estamos relacionando com esse poder? Estou dizendo, Deus é poderoso. Deus é tremendo. Como nós estamos relacionando com Ele? Não é qualquer amigo. Não é qualquer conhecido. Não é qualquer vizinho. Não é qualquer familiar. É Deus. E Ele exige de nós o temor e o respeito. Talvez entendamos muitas coisas que vêm acontecendo, perderam o temor ao Senhor, o respeito ao divino. E voltemos a santificar o nome do Senhor.
a santificar com os nossos lábios, com a nossa vida. E Jesus, estou terminando a oração do Pai Nosso, pois teu é o reino, o poder, e vem mais uma conexão, né? Pois teu é a glória, né? A glória, excelência majestosa. Bonita essa expressão, né? Excelência majestosa. O texto de Jeremias que lemos no momento da contrição citou para nós. Jeremias nos lembra da glória do Senhor, não da nossa. E Jesus aqui está falando da glória do Senhor, não da nossa, né? Não da nossa. Seria como dizer, o esplendor, o brilho, né? A radiância. Não dá mais para ninguém. Mas nem o inimigo, ele queria ter o resplendor, mas caiu. Como todos cairão no juízo final. Se não glorificarem o Senhor, cairão sim, e aí não terão mais solução. Não terão mais jeito. Esquece, acabou a oportunidade de salvação. Ainda temos. Dê sua glória ao Senhor. Dê sua glória a Deus. Não dê glória às outras coisas, não. A objetos, a homens. Olha, sistema governamental aí, nós devemos apoiar os bons. Mas passam. A minha confiança está em Deus. Eu confio em Deus porque Ele é imutável, Ele é Yahvé, Ele não muda. Governantes mudam. Plano econômico, principalmente no Brasil, né? Muda e muda muito. Mas Deus é imutável. É Ele que nos sustenta. As promessas dEle. Porque terminando aqui a oração. Quantas palavras Jesus ensinou aos discípulos, inclusive nós, né? Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Mas de repente tem que ser a nossa vontade. Tem que ser do nosso jeito, do nosso momento, tem que ser no nosso compasso, na nossa sintonia. Como se nós tivéssemos a glória em tudo. Como se nós conseguíssemos coordenar tudo para que o foco central fosse nós. E o final da oração, a doxologia aqui, ela coloca-nos no lugar de gente, de servos e de servas, que reconhece a glória do Senhor, que reconhece que somente Deus deve receber todo louvor e adoração, todo louvor. Aí seria, olha só, uma prática teocêntrica. Teocêntrica. Diz outro autor, os cristãos sabem que a vaidade é uma mentira, pois ela nos faz pensar que nós é que deveríamos ser louvados e admirados. E isso não é verdade. O cristão maduro é feliz por não receber a glória, mas fica incomodado se os homens não estão dando glórias a Deus, glórias somente ao Senhor. E aí a nossa vaidade nos leva a muitos caminhos. A muitos caminhos. Interessante o ser humano, né? Como muda, como estações, sabe? Muda muito. É instável, né? Instável. No mesmo momento, ou na mesma oração, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Livra-nos do mal. Esses pedidos, né, que são realmente úteis, mas aí que está. Submeter a glória do Senhor, aí já é mais complicado. Por isso que a oração se torna mecânica. Ela se torna superficial em muitos lábios. Talvez de todos em muitos momentos. Fica superficial. Porque se eu peço a Deus que me dê o pão de cada dia e me livre do mal, eu só quero receber. Eu só quero ser cuidado e protegido. Fora isso, eu não me submeto ao Senhor. Eu não me submeto ao Senhor.
nesses momentos, Senhor, nos livra do vírus. Que bênção, em nome de Jesus, queremos a proteção. O problema é daqui a pouco. Ou depois, não sei, passar tudo isso, o submeter ao Senhor. O glorificar, o esperar nele. Aí fica mais difícil, né? Fica mais difícil. Aí realmente é coração contrito, que busca, que não cessa de crer que o Senhor é Rei, Ele é poderoso e Ele quem deve ser glorificado. Para as considerações finais, o texto vai terminar, né? Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Para sempre. É para sempre. É para sempre. Não é para agora ou para daqui a pouco. Ou para que 10 anos. Próximo século, não sei. Para sempre. É para a eternidade. E o amém quer dizer assim seja, sempre com exclamação, não com interrogação. Jesus não está dizendo amém? Não, Jesus está dizendo amém. Que nós possamos também responder com exclamação, né? Concordando. Amém. Nós possamos concordar. Amém. Já não é hora de nós deixarmos os nossos reinos? Será que não está na hora de buscarmos o reino de Deus? Será que não está na hora de nós focarmos no poderio humano? Fazer ídolos, Baal ou Balaíns modernos e crer somente no poder de Deus? Será que já não passou da hora de nós pararmos com essa vaidade maldita da glória humana e buscarmos a glória do Senhor? Deixar essa vaidade para que possamos ser livres para adorar ao Senhor, para testemunhar do Senhor? Não poderia terminar se não orássemos a oração do Pai Nosso por completo, inclusive a doxologia que cremos como reformados pertence à oração que o Mestre ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Para sempre. Amém. Cantaremos o hino 34, Louvor ao Deus da graça. Louvor. Glória só a Ele. Demos com alegre som, glória a Deus, porque Ele é bom. Sua graça Deus nos dá, e já
Nós agradecemos a você que acompanhou a gravação do culto, a mensagem, os hinos. Que Deus abençoe muito a sua vida, a sua família. Imprevistos acontecem, mas Deus nos concede a graça no momento aí moderno, com toda a tecnologia, para nós termos a possibilidade de assistirmos depois ou no momento, né? Estou dizendo isso porque não foi possível transmitir o culto ao vivo por problemas técnicos, não por falta de vontade do grupo, mas unicamente por problemas técnicos. E cremos que o Senhor vai continuar nos abençoando. Vamos impetrar a bênção e creio que você será abençoado em nome de Jesus. Que a bênção do nosso Deus e Senhor, aquele que ouve, aquele que atende às orações, que essa bênção maravilhosa repouse sobre vós. Que a bênção de Cristo Jesus, o Redentor, aquele que nos ensinou a orar, repouse sobre vós. Que a bênção do Espírito Santo, aquele que continua guiando a igreja até a consumação do reino, até a volta do Senhor Jesus. Que a bênção Deus Pai, Filho e Espírito repouse sobre todos. Amém.